É curioso como muitas pessoas passam anos acreditando que já superaram aquilo que viveram. Dizem para si mesmas que já não dói mais, que ficou no passado, que tempo cura tudo. Repetem essas frases como se fossem um mantra capaz de selar aquilo que ainda pulsa por dentro, como se bastasse desejar o esquecimento para alcançar verdadeira libertação. Mas a verdade é que aquilo que tentamos enterrar não desaparece. Apenas muda de forma. O passado não caminha para longe de você só porque você virou as costas para ele. Ele se acomoda dentro da psique, silencioso, esperando a primeira brecha para se manifestar. E é justamente isso que Carl Jung queria dizer quando afirmava que tudo aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Nada se perde. Nada simplesmente evapora. O que não é visto se transforma em comportamento. Você já teve a sensação de que está repetindo a mesma história várias vezes, mesmo mudando de lugar, de pessoas, de fases da vida? Já percebeu como certos padrões insistem em voltar, como se houvesse algo empurrando você para as mesmas experiências? Talvez tenha sentido que está sempre atraindo o mesmo tipo de relacionamento, os mesmos conflitos, os mesmos medos. É como se você estivesse preso dentro de um ciclo que se reinicia sempre que você acredita que finalmente conseguiu sair dele. E é exatamente aí que o inconsciente entra. Ele age como um condutor invisível, guiando comportamentos e reações sem pedir permissão, porque ele não precisa da sua aprovação, ele precisa apenas ser visto para deixar de controlar. O passado se infiltra no presente de formas tão sutis que, muitas vezes, você nem percebe. Ele aparece no modo como você reage ao tom da voz de alguém, na forma como se encolhe diante de uma crítica, no impulso de se defender quando ninguém está atacando, na dificuldade de confiar, no medo de se entregar, na necessidade de agradar, no hábito de evitar conflitos, no desconforto de receber carinho, ou até mesmo na incapacidade de permanecer onde existe estabilidade. Tudo isso, que parece apenas jeito de ser, na verdade, é memória emocional. A lembrança viva de algo que você não vive mais, mas que continua existindo dentro de você. Jung acreditava que a mente humana é como uma casa com muitos andares. A consciência ocupa o andar superior, aquele bem iluminado, onde tudo parece claro e organizado. Mas o inconsciente é o porão, o lugar onde guardamos tudo aquilo que não queremos lidar, tudo aquilo que nos assusta, nos machuca, nos envergonha. E assim como acontece com as casas, aquilo que é trancado no porão não desaparece. Pelo contrário, continua ali, moldando a estrutura da casa inteira, infiltrando-se silenciosamente nas paredes, nos ruídos, na vibração que você sente. O passado, quando não integrado, nunca vai embora. Ele se acomoda no porão e continua vivendo. É por isso que tantas pessoas se sentem perdidas emocionalmente, como se carregassem um peso que não sabem identificar. Elas até tentam seguir em frente, tentam construir novos caminhos, tentam se reinventar, mas algo sempre as puxa de volta para o mesmo lugar interno. É como carregar uma bagagem emocional que você não lembra mais do que contém, mas que ainda é pesada demais para ser ignorada. Esse peso é o passado não resolvido. É aquilo que você acredita ter superado, mas que na verdade apenas empurrou para longe da consciência. E o mais intrigante é que o inconsciente não age apenas por lembrança. Ele age também por proteção. Ele mantém padrões antigos porque acredita que, ao repeti-los, está mantendo você seguro. Ele se baseia no que você sobreviveu, não no que você deseja viver. Se no passado você aprendeu a não confiar porque confiar doeu, o inconsciente registra isso como regra. Se você aprendeu que expressar sentimentos é perigoso, ele cria um bloqueio. Se aprendeu que precisa ser forte e nunca demonstrar fragilidade, ele transforma vulnerabilidade em ameaça. E assim, mesmo que a vida ao seu redor mude, você continua vivendo como se estivesse no mesmo cenário emocional de antes. É assim que o passado se perpetua. Ele se mistura com o presente e cria um padrão que você acredita ser natural, mas que na verdade é apenas repetição. Quando você evita amar profundamente porque tem medo do abandono, não é o presente que está falando, é o passado. Quando sente necessidade de controlar tudo, não é sobre agora, é sobre algo que antes fugiu ao seu controle. Quando se sente inferior, inadequado, inseguro, não é sobre quem você é hoje, é sobre as vozes antigas que ainda ecoam dentro de você. E quanto mais você tenta fugir dessas vozes, mais forte elas se tornam, porque aquilo que é rejeitado se fortalece nas sombras. A sombra, conceito essencial de Jung, é justamente esse conjunto de aspectos que você prefere não reconhecer. São traços, emoções, memórias e impulsos que você acredita não combinarem com a imagem que tem de si mesmo. Mas tudo isso continua ativo,
mesmo sem sua aceitação. A sombra não é o lado ruim da personalidade. Ela é o lado esquecido. E aquilo que é esquecido governa sua vida silenciosamente. Quando você percebe que está reagindo de forma exagerada a algo pequeno, quando sente irritação sem motivo, quando se afasta de alguém que ama sem conseguir explicar por quê, geralmente é a sombra que está atuando, não por maldade, mas porque não foi reconhecida. E é fascinante como o passado tem essa capacidade de comprometer o presente. Você acha que é você tomando decisões, você criando expectativas, você escolhendo o caminho, mas muitas vezes é o inconsciente repetindo o mapa antigo. É por isso que tantos relacionamentos fracassam da mesma maneira. Não porque você deseja isso, mas porque o passado ainda está no volante. É por isso que tantas pessoas sabotam oportunidades. Não porque não querem crescer, mas porque crescimento implica risco, e risco é algo que o inconsciente aprendeu a evitar. A psique cria uma ilusão de controle ao repetir o conhecido. E o conhecido é o passado. Mas, apesar de tudo isso, existe um ponto de virada. O momento em que você percebe que não está lutando contra o mundo, nem contra as pessoas, nem contra o destino, está lutando contra algo dentro de você. E esse reconhecimento é um convite para enxergar onde está preso, não para se culpar, mas para compreender. Porque o aprisionamento emocional não surge do nada. Ele nasce de histórias antigas, de feridas não vistas, de situações que exigiram que você se protegesse antes mesmo de entender o que estava acontecendo. E essas proteções, que um dia fizeram sentido, continuam sendo usadas até hoje, mesmo quando já não são mais necessárias. É como se dentro de você existisse uma versão antiga sua tentando sobreviver ao que não existe mais. Uma criança assustada tentando evitar a dor, um adolescente inseguro tentando não passar vergonha, um adulto ferido tentando não repetir o sofrimento. E todas essas versões coexistem dentro da psique, moldando quem você é hoje. A pergunta é: você percebe isso? Ou continua acreditando que tudo isso é apenas seu jeito? Quando o passado não é compreendido, ele se transforma em um roteiro invisível. Você acorda todos os dias vivendo cenas que não escolheu conscientemente. Repete falas que não são suas. Assume papéis que não condizem com a vida que deseja construir. E pior, passa a achar que isso é quem você é, quando na verdade é apenas quem você se tornou para sobreviver ao que viveu. O passado cria identidades provisórias, e você, sem perceber, continua usando essas máscaras porque nunca teve oportunidade de retirá-las. Mas o primeiro passo para quebrar esse ciclo é enxergar o que realmente está acontecendo. E é por isso que tanta gente sente que está presa ao passado sem entender o motivo. Porque a prisão não é feita de lembranças, é feita de repetições. O passado não te aprisiona pelo que aconteceu, ele te aprisiona pelo que ainda vive dentro de você. E é exatamente nesse ponto que o inconsciente se torna crucial. Ele guarda aquilo que a consciência não consegue lidar. Ele mantém vivo aquilo que você tentou esquecer. Ele protege feridas antigas com comportamentos atuais. Ele te aproxima de situações que fazem você reviver emoções que não foram compreendidas. E por mais doloroso que isso pareça, isso não é punição, é mensagem. É o inconsciente tentando mostrar onde você ainda está preso. Porque só aquilo que é visto pode ser transformado. É nesse ponto que o capítulo 2 se inicia, quando você percebe que existem correntes invisíveis comandando sua vida emocional. Correntes que não foram criadas agora, mas que continuam sendo reforçadas porque nunca foram iluminadas. O passado permanece porque o inconsciente tenta protegê-lo, e proteger você. Mas é justamente essa proteção que impede sua liberdade. E só quando você entende o mecanismo interno, a estrutura invisível que mantém tudo funcionando em silêncio, é que finalmente começa a enxergar como se libertar. Desde cedo, aprendemos a confiar apenas naquilo que conseguimos ver, nomear ou explicar. Crescemos acreditando que nossas decisões são tomadas de forma totalmente consciente, que nossos sentimentos surgem porque fazem sentido e que nossos comportamentos são escolhas racionais. Mas, à medida que avançamos no caminho da vida, percebemos que uma parte de nós age sem pedir permissão, sem consultar nossa lógica, sem aceitar argumentos. É aquela sensação incômoda de repetir padrões que você já jurou abandonar, de reagir de um jeito que você mesmo não entende, de sentir coisas que não combinam com a situação atual. Nesse ponto, começamos a perceber que existe algo mais profundo operando dentro de nós, algo que não depende da nossa vontade consciente. Esse algo é o inconsciente. Para Jung, o inconsciente não é um depósito de memórias apagadas, mas um sistema ativo, vivo, criativo,
que influencia silenciosamente tudo o que pensamos, sentimos e fazemos. Ele não é apenas o porão da mente humana, é o chão sobre o qual a consciência está apoiada. E quando esse chão está instável, rachado por experiências antigas que nunca foram compreendidas, a consciência treme, mesmo que você tente se convencer de que está tudo bem. Um dos fenômenos centrais descritos por Jung é a forma como o inconsciente transforma experiências passadas em padrões automáticos. Para ele, nada daquilo que vivemos desaparece. Tudo o que não foi entendido, elaborado ou integrado retorna de alguma forma. E geralmente retorna escondido, disfarçado em comportamentos que parecem surgir do nada. É por isso que você pode sentir ansiedade sem motivo aparente, pode se afastar de alguém mesmo querendo se aproximar, pode sabotar oportunidades que desejou por anos, pode criar barreiras emocionais que te impedem de viver plenamente. Nada disso é aleatório. São sinais. Quando uma experiência é intensa demais para a mente consciente lidar, ela não é apagada, ela é empurrada para o fundo, onde o inconsciente tenta reorganizá-la do jeito que consegue. Só que essa reorganização não é perfeita. É como um arquivo corrompido que permanece guardado, esperando uma chance de ser aberto novamente. O inconsciente guarda esse arquivo porque acredita, de algum modo, que ele ainda é necessário, como se aquela memória fosse fundamental para a sua sobrevivência emocional. Por isso, ele tenta te manter longe de situações que lembrem a dor original, mesmo quando isso te limita. Nesse ponto, entra um dos conceitos mais importantes de Jung, a sombra. A sombra é tudo aquilo que você não quer ver sobre si mesmo, tudo aquilo que aprendeu a esconder para se proteger, para ser aceito ou para não desmoronar. São traços, emoções, impulsos, medos e desejos que você empurrou para longe, acreditando que, se não pensasse mais neles, eles desapareceriam. Mas a sombra jamais desaparece. Ela apenas fica silenciosa, observando. E quando você menos espera, ela assume o volante. A sombra pode se manifestar de inúmeras formas, na irritação desproporcional por pequenas coisas, na dificuldade de confiar, na necessidade de se provar, na busca por pessoas que repetem a mesma ferida, no medo de ser vulnerável, na impulsividade, na autossabotagem. Você não percebe a sombra atuando porque ela se move de forma automática, intuitiva, quase instintiva. Ela age antes que você pense, antes que você raciocine, antes que perceba o que está acontecendo. E quando você finalmente percebe, o estrago emocional já foi feito. Outra estrutura psíquica essencial no mecanismo do inconsciente é o complexo. Um complexo, para Jung, é um aglomerado de emoções, memórias e percepções ligadas a um evento ou tema específico. O complexo pode ser de abandono, rejeição, inferioridade, culpa, perfeccionismo, controle, dependência, perda. Ele nasce quando uma experiência emocionalmente intensa marca o psiquismo de forma profunda. Depois disso, tudo que lembra essa experiência aciona o complexo, automaticamente. Como se alguém apertasse um botão dentro de você. E o mais curioso é que, quando um complexo assume o controle, você não percebe que ele está no comando. Você acredita que está reagindo à situação atual, quando na verdade está reagindo a uma ferida antiga, ativada pelo que está acontecendo agora. A emoção parece nova, mas o conteúdo dela é velho. Velho e não resolvido. É por isso que você pode sentir medo de perder alguém mesmo quando a relação está estável. É por isso que você pode sentir ciúmes irracionais, mesmo confiando na pessoa. É por isso que você pode se sentir rejeitado por algo que nem deveria te afetar. É por isso que você pode reagir exageradamente a críticas, mesmo sabendo que elas não refletem quem você é. Cada uma dessas reações exageradas é como uma voz antiga dizendo: eu ainda estou aqui. E é exatamente nesse ponto que entendemos algo crucial: o inconsciente não está tentando te machucar. Ele está tentando te proteger. Ele acredita que, se você reviver algo parecido com uma dor antiga, você vai sofrer tudo de novo. Então, para evitar isso, ele cria mecanismos automáticos de defesa. Esses mecanismos podem te afastar de oportunidades, podem te impedir de se entregar emocionalmente, podem te fazer escolher pessoas que não te oferecem risco, mesmo que isso signifique viver abaixo do que você deseja. O inconsciente prefere o conhecido, mesmo quando o conhecido dói. Jung dizia que a psique busca sempre a preservação, não a felicidade. Ou seja, ela prefere manter um padrão familiar do que arriscar algo novo. Isso porque o novo é desconhecido, e o desconhecido representa, para o inconsciente, a possibilidade do perigo. Assim, quando você tenta mudar um padrão que está vivo dentro de você há anos,
o inconsciente reage. Ele puxa você de volta. Ele te lembra da dor. Ele te faz hesitar. Ele te assusta. Ele cria resistência, dúvidas, fantasias negativas, cenários de catástrofe. Não porque quer te destruir, mas porque não entende que você não é mais a mesma pessoa que sofreu aquilo. Ele ainda está preso naquele tempo emocional congelado. É por isso que, muitas vezes, para avançar na vida, não basta força de vontade. Não basta repetir para si mesmo que você vai mudar. Não basta prometer que nunca mais vai repetir um padrão. Não basta querer. Porque outra parte de você, uma parte mais profunda, mais antiga, mais instintiva, está segurando você firmemente, acreditando que está te protegendo. Esse é o dilema interno que tantas pessoas vivem sem saber, uma batalha entre o que você deseja conscientemente e aquilo que o inconsciente acredita que é seguro. Jung dizia que enquanto o inconsciente permanecer inconsciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Essa frase resume exatamente como essas correntes invisíveis funcionam. Você acha que está vivendo coincidências, azar, má sorte, destino ruim ou uma vida difícil. Mas, na verdade, muitas das repetições que você vive são apenas o inconsciente tentando manter você dentro de um território emocional familiar. Não importa se esse território traz sofrimento, ele é conhecido. E para o inconsciente, o conhecido é sinônimo de segurança. Essa lógica explica por que tantas pessoas se envolvem repetidamente em relações que as machucam. Explica por que alguém escolhe parceiros emocionalmente indisponíveis, mesmo dizendo que deseja amor verdadeiro. Explica por que alguém se apega a pessoas que não conseguem se comprometer, como se estivesse hipnotizado. Explica por que alguém teme o abandono e, paradoxalmente, se comporta de um jeito que afasta quem está por perto. São complexos ativados, sombras se manifestando, memórias reprimidas guiando comportamentos que parecem ilógicos, mas que fazem sentido para o inconsciente. E quanto mais a pessoa tenta controlar essas reações com racionalidade, mais elas retornam. Porque o inconsciente não responde à lógica. Ele responde à emoção. Ele responde ao que está escondido. Ele responde ao que você não quer admitir. Ele responde ao que você teme olhar. Por isso, tudo aquilo que você tenta evitar se fortalece. Tudo aquilo que você reprime cria raízes. Tudo aquilo que você não aceita cresce e te domina. Mas existe uma verdade importante. Nada disso está acontecendo para te punir. O inconsciente só age dessa forma porque carrega partes de você que nunca foram acolhidas. Partes que foram deixadas para trás quando você precisou ser forte demais, adulto demais, responsável demais, maduro demais. Partes que não tiveram espaço para chorar, para se expressar, para pedir ajuda. Partes que aprenderam a sobreviver em silêncio. E agora essas partes vivem tentando chamar sua atenção, através dos sintomas, dos medos, dos padrões repetitivos. É por isso que Jung afirmava que não existe cura sem confronto. Não confronto agressivo, mas confronto consciente. Olhar para dentro, perceber os movimentos automáticos, identificar de onde eles vêm. A verdadeira transformação não acontece quando você tenta apagar o passado, mas quando você entende como ele vive dentro de você. E é justamente esse entendimento que abre caminho para o próximo capítulo. Porque, se até aqui exploramos como o inconsciente cria as correntes que te prendem ao passado, agora é hora de entender como essas correntes determinam suas escolhas, seus relacionamentos, seus medos e até sua visão de futuro, mesmo quando você acredita estar escolhendo tudo de forma livre. No próximo capítulo, você vai ver como o passado não resolvido toma decisões por você sem que você perceba. É o momento em que começamos a enxergar o quanto o inconsciente está presente em cada detalhe da vida, e como essa presença molda silenciosamente o seu destino. Você já percebeu que, quando tenta lembrar da própria infância, algumas coisas vêm com clareza absoluta enquanto outras parecem envoltas em névoa? A memória infantil não é feita apenas de fatos, ela é feita, principalmente, de sensações. E é justamente por isso que a origem dos seus padrões emocionais não está guardada nos acontecimentos em si, mas na forma como você sentiu cada um deles. Antes mesmo de aprender a falar corretamente, você já estava gravando significados no seu inconsciente, significados que continuariam a moldar sua vida inteira. Quando falamos sobre a primeira história emocional, estamos falando de algo que não é necessariamente explícito, nem fácil de recordar. Muitas vezes, essa história está escondida atrás de uma frase dita em um momento de tensão, um olhar de desaprovação, uma ausência prolongada, uma necessidade emocional não atendida, ou até mesmo um silêncio profundo, daqueles que dizem mais do que palavras.
A criança não entende circunstâncias, não entende limitações, não entende complexidade. A criança entende apenas energia, presença ou ausência, afeto ou frieza, segurança ou ameaça. E é justamente nessa fase tão sensível que se forma o alicerce de como você passa a enxergar a si mesmo e o mundo. É nessa base que nascem crenças como eu preciso merecer amor, eu preciso me esforçar para ser visto, eu preciso me calar para não incomodar, eu não posso fracassar, eu não sou suficiente, ninguém vai ficar, eu preciso controlar tudo para não ser magoado novamente. Essas frases, que hoje você poderia facilmente questionar racionalmente, surgiram em um período da vida em que você ainda não tinha consciência suficiente para entender o que estava acontecendo. Você não analisava, você absorvia. E aquilo que absorveu se transformou em verdade emocional. O problema é que, quando crescemos, acreditamos que já superamos a infância simplesmente porque nos afastamos fisicamente dela. Mas dentro de você ainda existe uma parte que continua tentando entender o que aconteceu. Essa parte continua esperando respostas que nunca vieram, continua interpretando o mundo com base nas primeiras sensações que teve. Mesmo adulto, você ainda carrega a mesma necessidade infantil de segurança, validação, acolhimento e pertencimento. E é justamente essa parte, esse fragmento emocional congelado no tempo, que te faz repetir padrões que não combinam mais com a pessoa que você é hoje. A origem do padrão não está no momento em que ele se repete, mas no momento em que ele nasceu. Por isso, quando você tenta entender por que sofre tanto sempre que sente que alguém pode te deixar, não adianta analisar apenas o relacionamento atual. A dor não vem daqui, ela vem de antes. Vem de um lugar onde você talvez tenha aprendido que amor e abandono coexistem. Quando você tenta compreender por que sente uma necessidade profunda de agradar todo mundo, não adianta olhar apenas para a vida adulta. Esse impulso é eco de um tempo em que agradar era a única forma de garantir amor, atenção ou paz dentro de casa. Quando você tenta entender por que explode emocionalmente em situações de crítica, não adianta olhar apenas para o agora. A reação nasceu em um ambiente onde crítica significava perigo, rejeição ou humilhação. Essas origens são tão profundas que, muitas vezes, quando você finalmente as encontra, percebe que não se tratava de um grande trauma, mas de algo aparentemente pequeno, um detalhe que passou despercebido aos olhos dos adultos, mas jamais passou despercebido aos olhos da criança que você foi. Uma palavra dita no momento errado. Uma comparação injusta. Uma sensação de não ser prioridade. Uma expectativa impossível de cumprir. Uma emoção reprimida porque ninguém estava lá para ajudar a nomeá-la. Uma necessidade que ficou suspensa no tempo. E, claro, existe também o outro extremo, as experiências verdadeiramente marcantes, perdas, brigas constantes, violência emocional, instabilidade, rejeição prolongada, ambientes imprevisíveis, relações familiares distantes. Essas experiências se tornam raízes profundas que continuam alimentando suas repetições inconscientes. Mas independente do tamanho do evento, seu impacto é sempre emocional, e não lógico. O inconsciente não organiza acontecimentos como uma linha do tempo racional. Ele organiza sensações e reações. Por isso, às vezes você sabe exatamente o que aconteceu, mas não sente que foi resolvido. E enquanto não é resolvido, repete. A grande questão é, como acessar essa origem? Como encontrar a primeira versão dessa história que continua sendo recontada dentro de você? Não existe um caminho único, mas existe um movimento comum, olhar para a dor com honestidade. Perguntar-se, com coragem, o que realmente te afeta. Que parte sua ainda está tentando ser ouvida? O que você sempre tenta esconder de si mesmo? Jung dizia que aquilo que evita ser consciente não desaparece, apenas se transforma em sombra. E a sombra não é maldade, como muitos pensam. A sombra é dor não elaborada. É emoção não aceita. É parte de você que ficou presa no passado, esperando que você a encontre. A busca pela origem começa quando você para de ter medo do que sente. Quando observa sua reação exagerada e, em vez de se julgar, pergunta: por que isso me atinge tanto? Começa quando você nota um padrão repetido e, em vez de se culpar, se pergunta: o que essa repetição está tentando me mostrar? Começa quando você percebe que certas dores têm a mesma sensação de algo antigo, não igual, mas semelhante. A emoção não mente. Ela sempre aponta para onde nasceu. E o mais fascinante é que, quando você começa a se aproximar da origem, algo dentro de você muda antes mesmo de você ter total compreensão. É como se as camadas começassem a se desfazer.
Como se o corpo reconhecesse que finalmente você está olhando para aquilo que evitou por tanto tempo. Você passa a se lembrar de detalhes esquecidos. Ocorrem pequenas epifanias. Situações antigas ganham novas interpretações. A compreensão emocional começa a reorganizar memórias que estavam fragmentadas. E aquilo que parecia um enorme labirinto começa a se mostrar como um caminho com direção, um caminho que leva exatamente ao ponto que precisa ser iluminado. Encontrar essa origem não significa culpar o passado ou culpar as pessoas que estavam lá. Significa devolver à sua história aquilo que pertence a ela. Significa compreender que você não é mais a criança que precisou desenvolver esses mecanismos para sobreviver emocionalmente. Significa perceber que você não precisa mais carregar o que carregou um dia. Significa entender que a repetição não é uma condenação, mas um pedido de libertação. E, aos poucos, quando você encontra a origem, também começa a perceber outra coisa, que o passado não quer te aprisionar. Ele quer ser resolvido. Quer ser visto. Quer ser compreendido. O peso que você sente não vem do passado em si, mas do esforço constante de tentar não olhar para ele. A resistência é sempre mais pesada do que a verdade. E quando a verdade finalmente se revela, carregada de emoção, contexto e maturidade, ela não machuca, ela libera. Ela te permite respirar um ar que você nem sabia que estava faltando. Mas entender a origem é apenas um dos passos. Porque, mesmo identificando a primeira história emocional, você ainda precisa criar uma nova. Precisa reescrever aquilo que vive internamente. Precisa construir uma estrutura emocional que não esteja mais baseada em medo, abandono, necessidade ou carência. Precisa aprender o que nunca foi ensinado, como se relacionar com suas emoções de forma consciente, madura e integrada. E é exatamente aí que começa a verdadeira transformação do inconsciente, não apenas compreendê-lo, mas remodelá-lo. E é esse o próximo movimento, transformar a história que se repete. No próximo capítulo, vamos explorar como reconstruir o que foi fragmentado e como dar a si mesmo aquilo que faltou no passado, para finalmente libertar sua vida dos padrões que te acompanharam por tanto tempo. Chegar à origem do seu padrão é como finalmente abrir uma porta que ficou trancada por anos. Mas, assim que você entra nesse cômodo esquecido da sua própria história, percebe que encontrar a origem não é o fim, é o começo. Porque compreender de onde veio a dor não a elimina automaticamente. O passado não desaparece apenas por ter sido descoberto. Ele precisa ser refeito por dentro. Precisa ser reorganizado, integrado, acolhido. E essa é, talvez, a parte mais profunda e transformadora de toda a jornada. Construir uma nova relação com aquilo que um dia te feriu. Jung dizia que nada muda até que se torne consciente. Mas ele também dizia que consciência sem transformação se torna apenas mais uma forma de evasão. Saber não basta. Entender não basta. Você pode compreender intelectualmente tudo sobre seus traumas, padrões e origens, mas, se não transformar essa compreensão em movimento interno, continuará repetindo antigas histórias em diferentes cenários. A libertação não vem da mente lógica, ela vem da integração psíquica. E o que significa integrar? Significa permitir que todas as partes da sua personalidade, inclusive as que você rejeitou, escondeu ou reprimiu, possam finalmente coexistir sem conflito. Significa dar voz à parte de você que nunca foi ouvida. Significa romper o ciclo de fuga emocional. Significa abandonar a luta contra si mesmo. A reconstrução começa quando você deixa de se ver como problema e começa a se ver como processo. Muita gente carrega a fantasia de que precisa consertar algo dentro de si para só então merecer uma vida melhor. Mas não existe nada quebrado em você. O que existe são partes desorganizadas por experiências que aconteceram cedo demais, fortes demais ou solitárias demais. Você não precisa se consertar. Você precisa se reorganizar. Precisa se reencontrar. Precisa se religar com a história que é sua, mas que nunca foi compreendida por inteiro. E isso exige coragem. Não aquela coragem grandiosa e dramática, mas a coragem silenciosa, cotidiana, que te faz olhar um pouco mais fundo dentro de si a cada dia. A coragem de admitir que algumas dores que você acha que já superou ainda vibram dentro de você. A coragem de reconhecer que a sua autodefesa emocional talvez esteja impedindo que você viva algo novo. A coragem de assumir que parte da sua vida tem sido uma resposta automática a feridas antigas. A coragem de parar de culpar o mundo, as pessoas ou o destino, e começar a reconhecer que você continua repetindo porque só sabe viver da forma que aprendeu.
O primeiro passo da reconstrução é a autoobservação. Não aquela observação crítica, cheia de julgamento e cobrança, mas uma observação gentil, como se você estivesse olhando para uma criança assustada, tentando entender do que ela tem medo. Observar como você reage quando se sente rejeitado. Como seu corpo responde quando algo sai do controle. Como sua voz muda quando precisa confrontar alguém. Como seus relacionamentos se transformam quando você se sente ameaçado. Como você se protege quando sente que pode ser magoado. Esse tipo de observação não é intelectual, é emocional. Exige presença. Exige paciência. Exige disposição para ouvir aquilo que você sempre tentou silenciar. Porque cada reação automática que você tem carrega um pedaço de história. Cada padrão que se repete é um pedido de atenção. E, quando você começa a notar esses movimentos internos, descobre uma coisa surpreendente. Eles não querem te machucar. Eles querem te proteger. Sempre quiseram. O padrão não é inimigo, é sobrevivência antiga. Mas sobrevivência antiga não serve para uma vida nova. Por isso, o segundo passo da reconstrução é aprender a responder diferentemente ao que antes te controlava. É perceber quando uma emoção antiga tenta te guiar e, com calma, escolher um caminho diferente. É sentir o impulso de fugir, mas optar por ficar. Sentir o impulso de agradar, mas optar por impor limites. Sentir o impulso de se calar, mas optar por falar. Sentir o impulso de se fechar, mas optar por se abrir. Esse movimento consciente, aparentemente simples, é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, porque exige desafiar o conhecido, o familiar, o que sempre foi seguro para a psique. Jung dizia que nada assusta mais a mente do que a possibilidade da verdadeira mudança. E isso é profundamente verdadeiro. Porque mudar não é apenas trocar comportamentos, é trocar identidades internas, papéis antigos, crenças enraizadas, sensações que definiram quem você acreditava ser. É abandonar o conforto da dor conhecida para entrar no território desconhecido da liberdade emocional. E é justamente nesse processo que surge uma das partes mais importantes da reconstrução, a confrontação da sombra. A sombra não é sobre maldade ou escuridão. É sobre tudo aquilo que você não se permitiu ser. É sobre sua raiva não expressa. Suas necessidades não ditas. Seus limites ignorados. Seu desejo de ser cuidado. Sua vulnerabilidade reprimida. Sua autonomia sufocada. Sua força escondida. Sua luz abafada para não incomodar ninguém. Sua dor mantida em silêncio para sobreviver ao ambiente que você tinha. Olhar para a sombra não significa se tornar alguém pior. Significa se tornar alguém inteiro. Significa aceitar que você tem aspectos que foram rejeitados porque, na época, eram perigosos demais para mostrar. Mas agora não são mais. Agora você é adulto. Agora você pode se proteger. Agora você tem consciência. E a sombra só continua sendo assustadora enquanto você foge dela. Quando você finalmente a encara, percebe que ela sempre foi sua aliada, apenas estava mal compreendida. A reconstrução emocional também exige ressignificação. Não no sentido superficial de pensar positivo, mas no sentido profundo de reinterpretar sua história com maturidade. Significa revisar o passado com olhos adultos, entendendo que muitas situações não foram culpa sua, mas resultado das limitações emocionais das pessoas envolvidas. Significa perceber que você não merece dor, rejeição ou abandono apenas porque essas coisas aconteceram com você. Significa libertar-se do peso de acreditar que a sua dor define quem você é. E, ao mesmo tempo, ressignificar não significa minimizar. Não significa justificar. Não significa romantizar. Significa compreender. Significa olhar para o passado com clareza, entendendo o que aconteceu sem transformar isso em identidade. Significa devolver a cada experiência apenas o peso que ela realmente tem. Significa parar de carregar culpas que nunca foram suas. E então vem o passo final da reconstrução: criar novos comportamentos conscientes. Porque o inconsciente só se transforma quando a consciência age. De nada adianta entender suas feridas se você continua vivendo de forma compatível com elas. O novo só nasce quando você começa a agir como alguém que merece amor, respeito, liberdade e paz. Quando você começa a se tratar como trataria alguém que ama. Quando você começa a fazer escolhas que honram quem você quer ser, não quem você foi obrigado a ser. Esse processo não é rápido, não é linear, não é perfeito. Mas é profundamente libertador.
E, à medida que você se reconstrói, algo extraordinário acontece. O passado começa a perder força. As emoções antigas começam a diminuir. Os padrões começam a enfraquecer. Situações que antes te desestabilizavam começam a te afetar menos. Pessoas que antes te prendiam emocionalmente começam a perder o controle que tinham sobre você. O que antes te quebrava agora se torna apenas uma lembrança distante. E as escolhas que antes pareciam impossíveis começam a se tornar naturais. Porque, quando o inconsciente deixa de carregar aquilo que você não compreendia, ele deixa de te controlar. Ele para de repetir histórias antigas. Ele para de confundir sobrevivência com destino. Ele para de recriar o conhecido. E finalmente se abre para o novo. No fim, libertar-se do passado não é esquecer o que aconteceu. Não é apagar memórias. Não é se tornar alguém que você nunca foi. Libertar-se do passado é integrar quem você foi com quem você é agora. É permitir que a sua história deixe de ser prisão e se torne sabedoria. É transformar a dor em consciência. É transformar a repetição em escolha. É transformar o inconsciente em aliado. É assumir o papel de protagonista da própria vida. Porque, no fundo, a liberdade emocional não chega quando o passado desaparece. Ela chega quando o passado deixa de te definir.